Bienvenue à tous, nous sommes ici à Almada avec Olivier Bonamici pour ce nouveau épisode sur le Mondial 2018 en Russie. Quel plaisir d'être avec toi, Olivier. Merci, obrigado. O Olivier, que é um francês que está aqui, certamente conhecem-no pelo seu sotaque, a sua pronúncia no Eurosport. Uma vez mais, o Eurosport a marcar aqui a presença no podcast. Muito obrigado, Olivier, por estares aqui. Obrigado a vocês. Já agora, como é que foi a final do Euro 2016 para ti? França-Portugal. Para mim, se quiseres a verdade, estava com o meu filho no Bairro Alto, com um grupo de amigos, e eu ia trabalhar depois, não é? Portanto, não pude beber as 40 imperiais que eu costumo beber, não. E estava a torcer para Portugal, não é? E estávamos divididos, havia um grupo para a França, outro grupo para Portugal. O meu filho claramente a torcer para Portugal, eu também, só que à noite fiz a festa e no dia seguinte tive a ressaca. Merda, afinal sou francês. Ou seja, estás a ver? Mas na altura eu queria que Portugal ganhasse, porque Portugal já merecia ganhar um título, merecia também vingar-se da França. Fiquei contente à noite e fiquei com o ressaca no dia seguinte, porque, como é evidente, as pessoas começaram a gozar comigo. Gozaram imenso, e quando as pessoas gozam imenso contigo, tens uma tendência, não é, para dizer uau, já chega, Afinal, já chega. Portanto, foi assim que eu vivi esta final do Europeu 2016. Sim. Nós em casa, pronto, tendo a cultura francesa também em casa, mas a escolha foi muito fácil. Primeiro a apoiar é sempre Portugal, como é óbvio, mas obviamente que neste momento em casa respira-se a França e portanto apoia-se a França sempre assim. Portanto, eu costumo sempre dizer que tenho sempre duas equipas para apoiar, quer seja no Euro, quer seja no Mundial. Mas todo o clima que foi feito pelos mídias franceses e pelos franceses contra Portugal, e pondo Portugal como cada vez mais patinho feio, e aquele episódio que todos nós lembramos de eles já terem encomendado, por exemplo, o autocarro, não é? E terem sido apanhados na estrada, enfim, levou a que mais Bom, vou embora. Então. mas foi muito por aí. Mas temos então, fazendo aqui uma leitura desde os oitavos de final, logo à cabeça, a eliminação da Alemanha quarto de final, na fase de grupos. Isto lembrando um bocadinho também aquilo que costuma ser uma espécie de maldição de quem ganha os campeonatos do mundo, não é? Quer dizer, a França em 2002 tinha ganho em 98, em 2002 também eliminada logo na fase de grupos, ficando em último lugar. A Espanha, a mesma coisa. O Brasil não sei se já aconteceu uma vez, acho que não. Mas temos então agora a Alemanha a acontecer. Era a Itália. Itália ganhou em 2016 exatamente. E foi logo no África do Sul, 2010. Exatamente. Se quiseres, a Alemanha, eu de certa forma tive pena, porque eu sou fã absoluto do Joachim Löw e da sua forma de ver o futebol. Ao mesmo tempo, agora, estou a falar do ponto de vista da estado do gozo e tudo isso, os franceses têm um pouco um Alemanha, um complexo de inferioridade a nível do desporto, não é? E então, claro que, de certa forma, fiquei contente, por assim dizer, por causa desta rivalidade, não é? Mas, agora, pelo visto do futebol, das minhas ideias em relação ao futebol, fiquei triste. Para mim, o que acontece com a Alemanha é um pouco, eu acho que o final de um ciclo, acho até estranho que o técnico fica no comando técnico da seleção nacional. Apesar do extraordinário trabalho que ele fez, eu acho que é uma equipe que precisa, talvez, de novas ideias, não é? Costumo dizer que há países, é normal, às vezes tu morres com as tuas próprias ideias, não é? E a Espanha morreu com as suas próprias ideias, a Alemanha morreu com as suas próprias ideias. E quando tu ganhas, não é? De uma certa forma, tu tens uma tendência para insistir nisso. Mourinho acontece o mesmo, Guardiola acontece o mesmo. Quando tu és um winner, tens uma tendência para manter o teu estilo de jogo, a tua forma de ver o futebol, não é? E da mesma forma, no futebol defensivo acontece o mesmo. O Deschamps, o Fernando Santos também, são dois técnicos, na minha opinião, mais defensivos, não é? Mas de uma certa forma, como o Santos teve resultado com Portugal e o Deschamps não teve o resultado, o êxito que teve o Santos, mas mesmo assim jogou a final, eles não mudam de ideias. Eles não mudam. Quando tu tens resultado, tu não mudas de ideias, não é? Sim, a equipa ganha não mexe, não é? Exatamente. E, portanto, a Alemanha é um pouco isso. Agora eu acho que vai ser preciso uma reflexão sobre o futebol da Alemanha, porque a Alemanha passa dos anos 80 para o futebol aborrecido e chato, para um futebol muito mais técnico. Aliás, esta mudança acontece no Europeu 2000,
quando perde contra Portugal, e a partir daí há um trabalho de formação que é feito sobre a tecnicidade dos jogadores da Alemanha, os jogadores mais pequeninos, mais técnicos. Se calhar neste momento está na hora de mudar também um pouco e de refletir o que é que pode ser o futebol da seleção da Alemanha. Aquilo que eu vejo, que tenho vindo a analisar, é que todas as equipas que têm sido eliminadas, já vamos fazer uma análise também dos oitavos de final e dos quartos, mas aquilo que eu acho é que as equipas são chamadas as equipas cínicas, no sentido de um futebol muito preso, muito agarrado, um futebol que Portugal, infelizmente, na minha opinião, está a praticar, têm sido eliminadas, ao ponto que as equipas são mais criativas, têm vindo a progredir e estão justamente nas meias finais, como é o caso da Croácia, um futebol muito mais criativo. Inglaterra, muita criatividade, porque muita juventude, isso também é muito importante, e aqui o Eurosport conseguiu-nos transmitir durante muito tempo aquilo que é estes nomes, que vêm desde a seleção de sub-17 com Gareth Southgate e do Euro de sub-20 também, Mundial sub-20. E, portanto, há esta componente, e obviamente a Bélgica é muito mais criativa. A França é a única que está no meio termo, se tem jogadores criativos, mas, como disseste bem, Olivier, Deschamps é um defensor, não é um defensista. É um pragmático, sim. Sim. Sim, eu acho que é uma nova fase do futebol, onde antigamente o futebol, se quiseres, era esta ideia da equipe que tinha, e já eu lembro muito bem da edição da CAN, a última edição da CAN, tínhamos verificado que muitas vezes a equipe que tem a posse de bola tem mais dificuldades para ganhá-la. E verificou-se também neste Mundial. Verificou-se neste Mundial. Sim. Agora, é assim, eu também acho que está a ser um pouco duro em dizer que eu não gosto muito da questão cínica, da palavra cínica. Porquê? Às vezes tu fazes com os teus meios. Não é? Não é, a expressão é minha, mas... Eu sei, mas às vezes tu fazes com os teus próprios meios. A mim sempre me custou, mesmo a França, no Europeu de 2016, ver como é que a França jogava, porque eu acho que a França podia ter jogado de outra forma. Quando tens jogadores como o Deschamps tem, eu acho que tens uma maneira de ver o futebol de outra forma. Só que como estamos a viver numa altura em que quem ganha tem razão, Sim. ou para mim isso, é que o futebol, apesar de tudo, é um pouco isso, é um pouco uma vida, infelizmente, que é quem ganha que tem razão. Eu não partilho desta opinião, mas pronto. Exceto, lá está na pele do adepto. É óbvio que o adepto francês, se a França jogar de forma aborrecida, pouco se importa, não se importa. Agora, o que se importa é o resto do mundo. Como é óbvio. Agora, o adepto francês, para ele não há problema nenhum. Quer dizer, se a França ganhar nas grandes penalidades contra a Bélgica, ganhar contra a Inglaterra com as grandes penalidades, sem qualquer remate à baliza, o francês, a partir do momento em que a França é campeão do mundo, vão dizer o Deschamps tinha razão. Estou a caricaturar porque não é bem assim, tão simples como isso, Sim. mas hoje em dia quem ganha tem razão, infelizmente. Isto, de resto, aconteceu muito com Portugal, não é? Quer dizer, Fernando Santos passou a ser indiscutível as suas opiniões, enfim, não estou aqui a fazer nenhum ataque à pessoa, mas passa muito por aí. Portugal-Uruguai. A Portugal-Uruguai, eu acho que Portugal mostrou no Uruguai os seus limites, que é uma equipe que eu acho que deslumbrou no primeiro jogo. Eu acho que o Ronaldo faz um jogo que foi um pouco a árvore que escondeu a floresta, não é? Porque Portugal jogou bem, foi um jogo espetacular e eu acho que muitas pessoas, eu incluído, nós achávamos que, Portugal é ligeiramente inferior coletivamente do que esteve no Europeu 2016, mas tem um jogador que pode fazer a diferença, não é? E eu acho que era a única individualidade, eu cheguei a achar, a pensar pessoalmente, que era a única individualidade que podia fazer ganhar o Mundial a uma equipe um pouco como Maradona fez no passado na Argentina. E a esquecer-se de um elemento fundamental que o futebol é coletivo, não é? E vimos a eliminação do Messi, do Ronaldo, do Neymar, não é? Portanto, estamos a ver que a questão coletiva é super importante. E Portugal, para mim, o Uruguai fez um jogo ultra físico, muito bem defendido, não deixou Portugal respirar. Para mim não foi uma grande surpresa. Todavia fragilizado no ataque aéreo. Exatamente. E depois a outra questão que Portugal apostou fraco nisso. E depois a outra questão que é preciso não esquecer, que é Portugal e a França, no Europeu de 2016, beneficiaram, na minha opinião, de algo muito importante, exceto para Portugal a final e para a França a final e a meia-final, que é um quadro mais fácil. Ou seja, a França apanha uma Islândia cansadíssima após a sua vitória contra a Inglaterra. Portugal, País de Gales e Polónia, enfim, com todo o respeito, mas enfim, não são equipas gigantes a nível europeu, não é?
E estamos a ver agora o quadro de baixo no Mundial de futebol, não é? Com Rússia, Croácia, Inglaterra, Suécia, menos forte do que o quadro de cima, não é? Sim, claramente. Daí a importância também da questão do quadro, que é uma ligeira ponte de sorte. Ligeira ponte de sorte, porque tu não podes calcular antes, tu vais ficar no primeiro ou no segundo lugar do teu grupo. É um pouco complicado. Até Portugal teve em primeiro, teve em segundo, quer dizer, naquele jogo, no jogo final. Exatamente. Então, para mim, agora, em relação a Portugal-Uruguai, eu acho que Portugal já tinha mostrado alguns limites coletivos. Eu senti uma equipe menos forte a nível defensivo. Porque no Europeu de 2016 viu-se que era uma equipe não deslumbrante a nível ofensivo, mas tu viste que havia um grande bloco ao nível defensivo. Eu não senti esta força no Europeu. Nunca senti. Em qualquer jogo que seja, não senti esta força coletiva. Senti, claro, jogadores de qualidade e tudo isso, não é? Mas, tudo. E agora, e claro que quando os portugueses diziam mas é pena porque temos um jogador do topo mundial, enfim, mais ou menos. Quer dizer, olhando para os jogadores da seleção portuguesa, não são assim tantos a atuar como titular em grandes clubes europeus. Não há assim tantos. Claro que havia qualidade eventualmente para fazer melhor, não é? Havia esta qualidade, não é? Mas se calhar Portugal também chegou ao seu limite, tipo, já é vencedor do Europeu 2016, que não deixa de ser um resultado extraordinário. Oitavo de final do Mundial de 2018, meia final do Europeu 2012, quarta final do Europeu 2008, final do Europeu 2004, meia final do Mundial 2006, enfim, para um país com 10 milhões de habitantes, já é algo de sensacional. Portanto, achas que já se fechou aqui um ciclo? A nível da geração... Eu acho que sim, vai chegar o fim do ciclo de Portugal, vai chegar no momento em que, na minha opinião, que o Ronaldo vai se reformar. É que as pessoas, a mim, um palpite é que vai acontecer Portugal, o que vai acontecer com a Roménia da Agi. Quando teve esta geração excepcional, apesar da minha opinião, a geração portuguesa tem ainda melhor qualidade do que a geração romena do Agi, mas eu acho que Portugal, na minha opinião, eu acho que seria inacreditável. Claro que ainda é juventude, não é? Mas entre a juventude e um gênio, não é? Claro que há Gelson Martins, claro que há Brancil, mas também vimos os limites deles, do Bernardo durante o Mundial. Portanto, para chegar a este nível, e Portugal, uma seleção assim, como Portugal que sempre viveu também à custa de gênios do futebol, Eusébio, depois Figo, Rui Costa, agora Ronaldo e outros, e o Pepe também. Quando o Pepe e o Ronaldo vão desaparecer da seleção, o que é que vai acontecer? Eu receio que volte a ser uma seleção mediana. É o meu receio. Bélgica, aquilo que tínhamos falado com o Nuno Santos, também do Eurosport, é que seriam muitos egos a gerir numa equipa. Mas parece estar a ser relativamente fácil e está a dar resultados. Bem, a Bélgica é uma seleção... Um grande jogo contra a Colômbia. Sim. Não, mas a Bélgica é uma seleção... são jogadores que se conhecem há muitos anos. Jogam nas camadas mais jovens há muito tempo, não é? E lá está, eles têm a qualidade técnica. Tem a qualidade técnica que é, na minha opinião, brutal. Se ele não jogasse contra a França, eu gostava que ele ganhasse o Mundial. Para uma ideia do futebol que eu defendo, não é? E depois disso, eles têm algo que eu acho que vai ser uma vantagem para a seleção francesa, que é, eu acredito no futebol, a questão da fome. Eu acho que os belgas estão esfomeados. Não tem batatas fritas suficientes? Sim, não sei, mas estão esfomeados. Sim. É importante esta noção de fome no futebol. A França, claro que os jogadores franceses gostariam de ganhar o Mundial, não é? Mas a Bélgica é preciso ver que, apesar do clube belga terem ganho mais vezes competições europeias do que os franceses, se não me engano, 5 ou 6 vezes para os belgas, 2 vezes para a França, competições europeias de clubes. Sim. A Bélgica, ao nível do Mundial, ela está tirando a meia final do Mundial 86, não tem grande história, não é? E apesar de ter dado à história do futebol grandíssimos jogadores, não é? E eu acredito da questão da fome, como Portugal teve no Europeu 2016, como a Inglaterra eu acho que tem neste Mundial, está a perceber? E eu acredito muito porque tem a ver com a motivação. Os franceses vão morrer em campo, eu acho que vão, mas eu acho que os belgas ainda mais, vão dar tudo. É preciso ver que a Bélgica, ganhando o Brasil, foi a vitória mais importante da história do futebol deles. Sim. E tu estás numa dinâmica. E estar numa dinâmica de futebol é super importante. Claro. De resto, o Brasil foi completamente surpreendido. De resto, dizer aqui uma coisa que é, a eliminação do Brasil não me surpreende. No sentido, eu estava, inclusive, à espera que eles fossem eliminados mais cedo, porque, como eu disse, desde o início do podcast, não foi
uma campanha, desde a qualificação até agora, não foi um Brasil que me fosse capaz de dizer uau, que me surpreendesse. E as atitudes do Neymar em campo também é muito por aí. Já vamos também à questão do futebol na Liga 1, falar um pouco também sobre isto. Até porque temos aqui dois campeões nacionais também, não é? O Mónaco e o PSG. E também a falta de fair play também dos adeptos brasileiros, que de todos aqueles que eu vi, eram daqueles que estavam mais agressivos e com menos fair play em relação às outras equipas que estavam em competição. E, portanto, para mim, esta questão do Brasil não me espanta. Agora, pela primeira vez, estamos a assistir uma coisa no Brasil que é engraçado, que é Tito não vai ser despedido. E isto, todos os selecionadores que falharam a conquista do Hexa, o Hexa que tantos brasileiros querem, Tito consegue permanecer e consegue chegar e ter festa no aeroporto. Mas de uma certa forma, eu diria que eu me não me espantou muito, porque o técnico brasileiro, eu acho que eu vi muito mais unidade da seleção brasileira há muito tempo que eu não senti isto. Muito tempo que eu não senti uma unidade dentro da seleção brasileira, não é? Agora, e sobretudo depois do Mundial catastrófico, não é, que aconteceu, portanto, esta derrota da meia-final, que não deixa de ser curioso, é que eles são eliminados antes neste Mundial do que estiveram no Mundial 2014, mas esta eliminação é menos traumatizante. É menos traumatizante. Apesar de tudo, claro que os brasileiros estão furiosos, não é? Mas sim, não levaram 7-1. Mas não levaram 7-1. Não levaram 7-1 contra a Alemanha, não é? Portanto, é terrível. Portanto, para mim, eu senti mais unidade, não sou tão crítico como tu do Brasil, para mim, mais unidade no Brasil. Revi uma forma de jogar que a pessoa me agradou. Não posso dizer que é o futebol de Zico e do Sócrates de 82, sim, mas senti novamente uma alma nesta equipa brasileira, não é? Agora, claro que o Brasil morre com as suas ideias sempre. E, sobretudo, o Brasil a equipa é tão mais mítica da história do futebol, que cada vez que tu ganhas o Brasil, já cada vez que tu jogas contra o Brasil, tu és ultra motivado. Claro. E cada vez que tu ganhas o Brasil, tu entras na história do futebol. A Alemanha entra na história do futebol em 2014, a Bélgica por causa do 7, e a Bélgica entra na história do futebol por causa deste jogo. A Itália, Brasil 82, Itália-Brasil, a Itália entra na história do futebol. O Brasil está ligado quase sempre à história do futebol. Portanto, para mim, sendo a equipa mais mítica, que faz mais sonhar as pessoas de uma forma geral, é normal que haja todo um cinema à volta desta seleção. Claro. Quase digno de um festival de Cannes. Exatamente, é normal. E com o Neymar como protagonista. Exato. A rebolar pela relva. O que é que tens a dizer da prestação da Rússia? Eu disse logo que não gostava de apanhar a Rússia, preferia apanhar o Uruguai do que apanhar a Rússia, pela componente de a Rússia jogar em casa e de sabermos que as arbitragens, regra geral, beneficiam a equipa que joga em casa e também, enfim, não podemos esquecer o fator político da corrupção, que pode ou não fazer. Bom, neste caso eu acho que ainda não está provado que eles corromperam... Não, mas é a questão da hipótese a ser colocada, não é? Eu pessoalmente não gosto deste futebol, não é? Portanto, eu fiquei contente pela Rússia ser eliminada, não pelo país, não tem nada contra qualquer país, estou a falar da ideia do futebol. Sim. Não gostei de nada do futebol russo, mas apesar de tudo, lá está, eles jogaram com os meios deles, não é? Já sabemos que o futebol russo não é o futebol russo da União Soviética de 1988. Portanto, não há tantos talentos na equipa russa como tinha a Rússia há 30 anos atrás. Claro. Portanto, jogou com os seus meios, mas eu, ao nível do que a Rússia mostrou, não vi rigorosamente nada. Não vi nada. Não me emocionou do ponto de vista futebolístico. Mas já está, para os adeptos da Rússia, é um Mundial que é positivo, como é óbvio. Ganharam a Espanha. E passou perto da meia-final. Eliminaram a Espanha. Eliminou a Espanha e, além disso, passou perto de eliminar a Croácia. Portanto, o balanço é super positivo, como é óbvio. O que é que dizes desta Croácia? A Croácia, para mim, estava na meia tabela daquelas que teriam capacidade de ganhar o Mundial, mas nunca pensei que a Croácia chegasse assim tão longe. Bom futebol, boas individualidades e, se calhar, se formos a analisar, se calhar a seleção da Croácia está das melhores classificadas a nível de formos a ver os seus jogadores, em que clubes é que jogam, está muito melhor do que, por exemplo, Portugal está, na questão dos grandes clubes internacionais.
Para mim a Croácia claramente joga melhor do que a Rússia, para mim, apesar da estar, pronto, vamos ver agora contra a Inglaterra, mas a Croácia para mim não tem o talento que tinha a geração de ouro de 1998, com Zucker e companhia. Mas a Croácia é uma equipa sólida e, sobretudo, tem, de facto, com Modric e Rakitic, dois jogadores do meio campo, não é, que fazem claramente a diferença. E esta é uma equipa também que passou perto de eliminar Portugal, é preciso não esquecer, no Europeu 2016. É uma equipa que já vem com algumas rotinas e tudo isso. Eu diria uma equipa sólida, sem ser deslumbrante, e também que apanhou, lá está, eu diria um quadro que não é sido mais difícil que há. Agora, este Croácia... a Argentina. Sim, é embora a Argentina com as habilidades que nós conhecemos. Sim. E com Higuaín e Dybala no banco. Sim, exato. Mas sim, estamos a perceber isso. Sim, mas pronto. Depois houve o oitavo. Mas agora, para mim o grande teste vai ser contra a Inglaterra. É lá que vamos ver o nível real da Croácia. Mas confesso que, ao contrário de muitas pessoas, não estou também nada deslumbrado com o futebol da Croácia, não. Para mim, o melhor futebol das quatro equipes não é para mim a Bélgica. As meias finais. Inglaterra, o que tens a achar desta Inglaterra jovem? Lá está, como eu estava a dizer, campeã do mundo sub-17 e sub-20 e ganhou o europeu a Portugal também. Não, mas eu acho que lá no caso da Inglaterra é a vitória também de um técnico, porque é preciso ver os estragos que fez Allardyce na seleção inglesa, e não só dos técnicos anteriores da Inglaterra, que é autoestima em baixo de todos os jogadores, uma equipe de losers, uma mentalidade de loser da Inglaterra, não é? E ele soube remotivar a Inglaterra, claro que beneficia com o Harry Kane de um avançado finalmente de grande qualidade, mas no passado é preciso também não esquecer que a Inglaterra teve o Wayne Rooney, que sempre as iludiu nas grandes fases de torneios internacionais. Sim. Até eu acho que a vitória é lá de um coletivo com um misto de juventude, de grande qualidade técnica, não é? Portanto, para mim o balanço da Inglaterra é super positivo. E agora vamos então à França. A França, que tem sido muito envolta em críticas, por assim dizer, assim como o Lukaku também é envolta em críticas, que é a questão de 79% da sua equipa não ser, vamos lá dizer, por sangue francês. Isto aqui é uma questão que, para mim, não tem lógica nenhuma, no sentido de se alguém nasce no país, é desse país. Para mim não interessa de onde é que os seus pais vêm ou deixam de vir, quer dizer, já não estamos na Grécia Antiga, onde para ser cidadão tinha que ser ateniense, filho de pai e mãe ateniense. Não é? Para mim já é uma questão ultrapassada. Mas, quer dizer, todos os países que tiveram colónias estão condenados a ter multiculturalidade nas suas seleções. Fora isto, o que é que tem a achar da França e da coletividade da França? Não, para já concordo plenamente contigo em relação a isto, dos país, do país da França. Aliás, eu acho que, se não me engano... Deixa-me só concluir a questão do Romelu Lukaku, porque ele deu uma entrevista onde dizia que quando ele joga bem, é dos melhores avançados que a Bélgica tem. Quando joga mal, é o belga de origem congolesa. Sim, mas isto também acontece em França. Seja, há muitos franceses que consideram o Zidane o francês, e quando é um argelino que está no desemprego, um francês, aliás, de origem argelina, que está no desemprego, considera que ele é argelino e não francês. Portanto, se isto dá jeito aos racistas, não é? Pronto, para mim, este debate não tem grande interesse. Para mim, aliás, já nisso, se não me engano, no último ano da seleção francesa, apenas um nasceu fora de França, que é o Umtiti. De resto, todos, se não me engano, 11 iniciais, todos nasceram em território francês. Agora, em relação à seleção francesa, eu acho que é uma seleção pragmática e que tem gênio na frente. É uma seleção pragmática que é, novamente, isto eu sou menos complicado na comida que no futebol. Já viste que a Croácia não gosto muito, a Rússia não gosto muito e a França também não gosto muito, para seja dito. Do futebol praticado pela França. Mas é uma equipa muito sólida. Não é? De uma solidez grande, tem Deschamps que é o pragmatismo no seu esplendor, ele nunca muda de ideias, não é? E tem lá Mbappé na frente, portanto, e há talento, eu diria que há talento em cada uma das linhas, não é? Que há Varane, faz o grande mundial, Kanté e Mbappé. Três jogadores, não é? Vimos o que aconteceu com Portugal no Europeu, o Rui Patrício, Pepe, Ronaldo. Quando tens uma coluna vertebral, é super importante. Eu acho que a França tem esta coluna vertebral neste mundial, que não tinha, na minha opinião, no europeu, mas é um futebol que continua a ser super pragmático. Vamos lá ver, Deschamps ainda não está isento de críticas, porque há pessoas que me dizem em Portugal, então, Deschamps, finalista europeu, meia final do Mundial, sim, mas em França, o futebol de Deschamps
pessoas não estão. Não... Claro, agora ele ganhou um pouco mais de credibilidade agora com a vitória contra o Uruguai e contra a Argentina também. Mas se o Deschamps, se a França perder contra a Bélgica e o Deschamps jogar de forma defensiva e pragmática, ele vai ser arrasado. Vai ser arrasado. Portanto, Deschamps só se safa, de uma certa forma, se ganhar a Bélgica. Portanto, porque quando tu jogas desta forma, tu só consegues escapar às críticas se tu ganhas. Porque quando tu perdes, que é terrível. Deschamps foi criticado na final do Europeu de 2016 em França. Sim. Foi criticado e perdeu mesmo assim na final. E posso-te dizer que se a França perder contra a Bélgica, ele vai ser ultra criticado. Apesar de verdade seja dito, ter visto eu algumas melhorias no jogo francês contra o Uruguai, sobretudo contra a Argentina, mais coletivo, mais movimentos ao nível do futebol ofensivo da França. Sim. De resto, quer dizer, se nós formos a ver o estado em que o futebol francês está, enquanto estamos a analisar a Liga 1, se calhar revela um pouco aquilo que será a seleção francesa, no sentido de as coisas muito bipolarizadas entre o PSG e o Mónaco, e se formos a ver, poucos também são os jogadores franceses que vêm da França, e acho que isto é algo que acontece em muitas mais equipas nacionais, e que acho que também perde um pouco o ADN da seleção francesa. Eu não sei se perde o ADN, porque a França nunca teve, na minha opinião, grandes clubes. É preciso ver que a França quer dizer, tem grandes clubes, mas a França tem um palmarés de clubes que não chega ao calcanhar do futebol português, por exemplo, que não chega ao calcanhar do futebol holandês, do futebol belga. Portanto, a França só ganhou 2 vezes uma competição europeia, não é nada. Uma vez só a Liga dos Campeões, não é nada. A França, sobretudo, teve grandes seleções, raramente teve grandes clubes. Por acaso que o PSG hoje em dia é considerado um grande clube porque tem estrelas, não é? Mas o PSG ainda não atingiu a final da Liga dos Campeões. Portanto, e o Ajax, o Benfica, o Porto, o Real Madrid, etc, já jogaram uma final e já ganharam, e já jogaram uma final da Liga dos Campeões. Portanto, para mim isto é normal. Mas em relação ao jogo contra a Bélgica, Cláudio, o que é super interessante é porque estou a ver um ambiente em França muito especial à volta deste jogo e da Bélgica também, que é os franceses inicialmente queriam apanhar o Brasil, que era por causa do prestígio. Tu queres sempre, os franceses querem sempre apanhar o Brasil. E houve no início a ideia de a França-Brasil seria muito bonito por causa do cartaz. Não é? E repetir a final de 98. Exatamente, do cartaz França-Brasil do que França-Bélgica. Mas o que é curioso é que agora os franceses já estão super contentes por 2 razões. Primeiro, porque acham-se que, em princípio, a Bélgica é teoricamente mais fácil do que o Brasil, mas sobretudo porque existe uma rivalidade muito forte entre os 2 países. Não é? Não há animosidade nenhuma. Eu vejo português que me dizem os franceses fazem piada sobre os belgas. É verdade, mas é assim, eu diria que há menos rivalidade entre a França e a Bélgica que Portugal e a Espanha. Não tem nada a ver. Sim. Estou a falar da parte francófona da Bélgica. Não é? A parte flamenga da Bélgica, eles nem conhecem os franceses, e os franceses nem conhecem a parte flamenga da Bélgica. Mas claro, já falei com amigos meus belgas, eles querem ganhar a França por 2 razões. Primeiro, porque eles querem ganhar a uma espécie de complexo de inferioridade dos belgas. Claramente. Em relação aos franceses. E a outra ideia é que um pouco uma relação de amor-ódio, e sobretudo os belgas, e eles têm razão nisto, os belgas interessam-se imenso pela França, pela cultura francesa, pela gastronomia francesa e tudo isso, e os franceses, nada. Tirando Jacques Brel, tirando Johnny Hallyday, cujo pai era belga, sim, tirando a banda desenhada, uma grande cultura em França, a banda desenhada que vem da Bélgica. Sim, mas pronto, e agora está espalhada em França, esta cultura, os franceses leem imensamente banda desenhada. Mas há muito mais interesse por parte dos belgas em relação aos franceses. E há sempre, os franceses gozam sempre com o sotaque dos belgas. Claramente. Sempre. Eu sei. E com as expressões dos belgas. As expressões, até os belgas têm as suas próprias expressões, não é? E, de uma certa forma, eu diria, agora vou tirar a minha pele de francês, seria ótimo, seria giro a Bélgica ganhar para dizer, uau, nós também existimos. Sim, nós também existimos, não é? Isto de uma certa forma seria giro. Agora, por um visto do adepto, eu espero que a Bélgica perca 14-0. Também não é preciso tanto. Mas sim, é verdade. E por acaso é uma coisa que eu acho curioso, é que quando nós estamos em França, e isto é curioso também de vermos na altura da Revolução Francesa, que é a França, à sua volta, basicamente, dá-se mal com todos.
no sentido goza sempre com os belgas. Sim. Na resto há um filme muito engraçado que é o Rien à dire, ou Nada a Dizer, que passa-se, é um filme de comédia justamente ali a passar na fronteira. Os alemães, questões mais que históricas pela Alsácia-Lorena. Os italianos também aquela realidade. Os suíços, por criticar os suíços de serem lentos. Sim, bom, mas em relação à Bélgica, não posso concordar contigo. Em relação à Alemanha, concordo. Em relação à Itália, de uma certa forma, também concordo. De uma certa forma, é mais complexo do que isso. Mas quanto à Bélgica, não. Lá está, não concordo. Não, mas é mais uma picardia, por assim dizer. Exatamente. Mais picardia e, sobretudo, há ligações tão fortes a nível cultural entre os dois países, entre a Bélgica, a francófona e a França, que não é verdade. Quer dizer, não é porque tu vais dizer uma piada, não é que automaticamente vais dar mal com o outro. Não. Os franceses têm muito mais dificuldade com os alemães, por exemplo, está a perceber? E, sobretudo, no nível da rivalidade do desporto, não há assim grande razão para isso acontecer. Quer dizer, a França tem coisas para resolver com a Alemanha, com a Itália, mas com a Bélgica não tem. Não há grande história entre a França e a Bélgica a nível desportivo. Está a perceber? Eu acho que para o ego, de uma certa forma, este jogo é muito mais importante para a Bélgica. Para acertar, de certa forma, para dizer nós existimos. Não é para dizer francês, não sei o quê, não é nada disso. Mas é mais... Uma questão de afirmação. Eu trabalho para a rádio francófona belga RTBF, posso-te dizer que não há qualquer animosidade, não é verdade, dos belgas em relação aos franceses. Agora, claro, porque estamos a falar apenas e só do futebol, há vontade de calar a boca dos franceses durante os 90 minutos, mas isto não vai impedir que as relações entre as pessoas, os povos, sejam excelentes. De resto, por exemplo, o Eden Hazard, belga, foi formado e jogou no Lille, aliás, foi campeão pelo Lille, o clube de França, que não está não está em boas montras atualmente. Exatamente. Como é que vês atualmente o campeonato francês? O campeonato francês perdeste a tua grande estrela para o meu clube? Sim, mas o campeonato francês é um pouco uma seca. Em Portugal tens hipótese, normalmente, é 3 clubes que podem ser campeões, em França tu já sabes. Portanto, não... É um pouco uma seca. Eu acho que o Paris Saint-Germain está a pagar até esta falta de competitividade nas competições europeias. Não é? Quando tens apenas só um clube e o Paris Saint-Germain acaba o campeonato com 40 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, é um problema que tu pagas muito caro depois nas competições europeias. Portanto, a França precisa, para melhorar, até para o Paris Saint-Germain melhorar, precisa de outros grandes clubes. Não é que eu possa competir com o Paris Saint-Germain. Agora é o PSG que contratou o Buffon. O Buffon, exatamente. É que vai perder, normalmente, Neymar ou Mbappé, eu acho que um dia vai sair. Não? Eu, honestamente, eu achava que o Mbappé não devia de sair. E, sobretudo, se ele sair para o Real Madrid, eu acho que o Real Madrid, lá já estamos a falar destes ciclos e já vamos falar sobre o Lopetegui também um bocadinho, e daquilo que está agora a ser a reestruturação da Espanha, agora que Henrique vai agora assumir o comando técnico da seleção espanhola. Eu acho que ir agora para o Real Madrid é entrar em contraciclo. Eu acho que agora o Real Madrid vai sofrer imenso, não só dentro da própria La Liga, mas também na Liga dos Campeões. E se o Zidane saiu de lá, não é por razão nenhuma. O Real Madrid vai viver o que o Barça viveu após o ciclo Guardiola. Portanto, foi muito complicado, anos de reencontrar um certo equilíbrio, por assim dizer. Enquanto tu ganhas tudo, lá está a tal questão da fome. Para mim isto é importante, a questão da fome no futebol, muito importante. E em relação à Espanha, por exemplo, e fazendo transição com o Lopetegui, estes jogadores, não é claro, esta seleção ganham quase tudo. Claro que nem todos que estiveram no Mundial ganharam, mas eles fazem parte desta cultura. Eles viram a Espanha ganhar. E eu acho que esta questão, quando tu ganhas tudo, é uma questão de ciclo. E os ciclos acabam no futebol. E eu acho que o ciclo da Espanha acabou no Europeu 2012. E quando acabou o ciclo da Juventus? Isto vamos ver, não? Isto vamos ver, não? A Juventus é um caso paradigmático. Ainda não renasceu. Portanto, a Juventus lá com o Ronaldo, eu acho que seria uma ótima, na minha opinião, opção de Ronaldo. Uma ótima contratação da Juventus, porque a Juventus continua a fazer parte dos grandes europeus, eliminar na final, na minha final da Champions, precisa do tal clique, talvez desta mais um monumento de qualidade, e com o Ronaldo é óbvio que isto vai dar uma nova dimensão à Juventus no nível da sua qualidade de futebol. Resta saber como é que o Ronaldo vai se poupar, porque o Ronaldo agora já não pode jogar o que, aliás, Zidane poupou muito bem Ronaldo. Foi uma boa gestão de Ronaldo por parte de Zidane. Já não pode jogar toda a temporada, não, já não tem o físico para isso. Exatamente. Bom, fechando aqui o episódio, e agradecer-te, obviamente, Obrigado. Eu espero ver uma final entre França e Inglaterra.
Eu vou dizer uma coisa, o meu sonho, enquanto agora vou-me pôr a pele do... E obviamente que a França ganha. Vou-me pôr a pele do adepto. O meu sonho seria uma final França-Inglaterra, não é? Por causa da rivalidade que há também a nível do rugby, também porque eu tenho um grande amigo meu que vive em Lisboa, que é inglês, e adorava ver as suas lágrimas caírem para eu pagar uma imperial para dizer desculpe, Chris, mas we win. Grande amigo que We tu és. won. E, exatamente, gostava disso, adorava, mas vamos lá ver, não? Vamos lá ver. Eu acho que a França tem um obstáculo muito forte com a Bélgica e a Inglaterra também contra a Croácia. Vamos lá ver. Não? Sim, eu acho que são duas meias finais excelentes. Exatamente. E mais uma vez fica comprovado que, ao que parece, o melhor futebol está na Europa. Há aqui esta questão também de competição que existe entre todos os continentes, não é? Sim. Continente da Oceania, portanto, com a Austrália e Nova Zelândia Sim. Totalmente fora. Havia grandes esperanças, sobretudo no Senegal, a representar a África, de fora. Sim. O Japão ainda animou-lhe um bocadinho a festa, representando a Ásia, mas também foi, e a grande esperança brasileira do continente sul-americano. Sim, é uma desilusão. A África é super desilusão e a Europa, de facto, neste momento manda no futebol. Não significa que as seleções europeias jogam melhor, sempre, não é? Mas vemos claramente, a nível coletivo, tático, estamos a ver que uma superioridade, de facto, notável do continente europeu. Olivier, muito Tchau, obrigado. obrigadinho para cá. Tchau, Grande. Tchau. Caros ouvintes, acompanhem o Olivier agora no Tour de France, que está a decorrer justamente no Eurosport, e que possam também ouvir os comentários também da CAN, que vai ser para o ano, não é? Vai estar também com a CAN. 2019, exatamente, 2019. a CAN. E portanto, é por aí. Tchau. Olivier, muito obrigado. Tchau, obrigado. Caros ouvintes, já sabem, até lá, boas conversas.